que aconteceu quando a professora pesquisou o nosso sobrenome no Google? Minha filha chegou da escola chorando e não quis me contar o porquê. Ela foi direto para o quarto e bateu a porta. Dei a ela 1 hora para se acalmar antes de bater. Quando ela finalmente me deixou entrar, me fez uma pergunta que fez meu estômago embrulhar. Ela perguntou por que eu nunca contei a ela que o avô dela tirou a vida a alguém. Sentei na cama dela e respirei fundo. Eu temia essa conversa há 12 anos. Meu pai foi condenado por tirar uma vida no trânsito quando eu tinha 19 anos. Ele estava dirigindo embriagado e atropelou um adolescente que voltava para casa de um jogo de futebol. O menino faleceu no local e meu pai cumpriu 8 anos de prisão. E foi libertado quando minha filha tinha 2 anos. Mudei meu sobrenome antes de ela nascer. Voltei a usar o sobrenome de solteira da minha mãe especificamente para que minha filha não tivesse que carregar essa história. Eu queria que ela crescesse sem o peso do que o avô fez pairando sobre ela. Achei que estava protegendo-a, mas acontece que a professora de história dela havia passado um projeto de genealogia. Os alunos deveriam pesquisar seus nomes de família e apresentar as descobertas para a turma. A amiga da minha filha disse que ela deveria pesquisar no Google o sobrenome do pai dela, já que eu era divorciada e ela tinha o nome dele agora. O primeiro resultado foi um artigo de jornal de 16 anos atrás. Homem local condenado por tirar a vida de alguém. A família da vítima deu declarações sobre a perda deles. Havia fotos e a foto de fichamento do meu pai ao lado do retrato escolar sorridente do menino. Ela leu tudo na biblioteca da escola durante o almoço e quando ela chegou na aula, metade dos amigos dela também já tinha visto, porque um deles compartilhou o link no chat em grupo. As crianças começaram a sussurrar e alguém fez um comentário sobre ela ser parente de um criminoso. Ela passou o resto do dia fingindo estar doente na enfermaria. Contei tudo a ela naquela noite. Como o avô dela fez uma escolha terrível que destruiu várias vidas. Como ele foi para a prisão e cumpriu sua pena. Como ele passava todos os dias desde então tentando se redimir, embora nada possa desfazer o que ele fez. Como mudei meu nome porque não queria que ela fosse julgada pelos erros dele. Ela perguntou se já o tinha conhecido e eu disse que sim. O senhor simpático que vem às festas de aniversário dela e envia livros pelo correio. Aquele que ela chama de tio Pete porque eu tinha medo demais de explicar quem ele realmente era. Ela não falou comigo por 3 dias. Ela estava com raiva por eu ter mentido. Com raiva por ter descoberto por uma pesquisa no Google. Em vez de mim, com raiva porque seus amigos sabiam algo sobre a família dela que ela mesma não sabia. Eu entendi perfeitamente. Eu deveria ter contado a ela anos atrás. Quando ela finalmente voltou a falar, tinha perguntas que eu não sabia como responder. Ela queria saber sobre o menino que faleceu. O nome dele era Daniel e ele tinha 17 anos. Ela queria saber se a família dele ainda estava por perto. Os pais dele se mudaram após o julgamento, mas a irmã dele ainda morava na cidade vizinha. Ela queria saber se meu pai já havia pedido desculpas a eles. Ele escrevia cartas todos os anos que eram devolvidas fechadas. Ela perguntou se podia escrever uma carta também. Eu disse que a escolha era dela, mas que a família poderia não querer ouvir de ninguém ligado ao homem que tirou a vida do filho e irmão deles. Ela escreveu mesmo assim 3 páginas explicando quem ela era e o quanto sentia muito, mesmo não tendo nascido quando aconteceu. Ela disse que entendia se eles nunca quisessem responder, mas precisava que soubessem que o Daniel deles não foi esquecido. Ela enviou pelo correio sem me contar. 6 semanas depois, chegou uma carta endereçada a ela. A irmã de Daniel tinha respondido. Ela disse que receber a carta da minha filha foi a primeira vez em 16 anos que alguém da nossa família reconheceu Daniel como uma pessoa, em vez de apenas uma vítima em um processo judicial. Ela disse que significava mais do que podia explicar. Elas têm trocado cartas desde então. No mês passado, a irmã de Daniel convidou minha filha para visitar o túmulo dele com ela. E elas ficaram lá juntas enquanto ela contava histórias sobre quem era seu irmão antes de se tornar uma manchete. Um garoto que amava futebol e queria ser veterinário. Um menino que nunca teve a chance de crescer. Minha filha chegou em casa quieta, mas não triste. Ela disse que finalmente entendeu por que tentei protegê-la da verdade, mas estava feliz por saber agora, porque fingir que não aconteceu parecia pior do que encarar diretamente. Ela ainda vê o avô. Ela o chama de vovô agora, em vez de tio Pete. O relacionamento deles é complicado, mas honesto. Isso é mais do que eu consegui dar a ela. A professora de história pediu desculpas pelo trabalho ter causado problemas. Eu disse a ela que não era culpa dela. Algumas histórias de família não podem ficar escondidas para sempre. Eventualmente, a verdade encontra seu caminho para fora. Estejamos prontos ou não.